Capítulo 73. Fisiologia supranormal, hereditariedade fisiológica e hereditariedade psíquica. Somente estes conceitos de vida psíquica podem guiar a ciência até as portas de uma fisiologia do supranormal, de uma ultrafisiologia, tal como a vedes despontar nos fenômenos mediúnicos, nos quais as relações entre matéria e espírito são imediatas, com o psiquismo modelando uma matéria protoplasmática mais evoluída e sutil, o ectoplasma. Essa nova construção, por ser uma antecipação evolutiva, não possui, naturalmente, a resistência daquelas formas já estabilizadas através de longas existências, tendo por isso um desfazimento rápido. Tratam-se de estradas novas e excepcionais, por isso anormais e inseguras. Os produtos da fisiologia supranormal, emergindo dos caminhos habituais da evolução, ainda precisam passar por tentativas e prolongadas repetições para se fixar na forma estável. Tudo isso vos lembra, como retorno atávico de um passado superado, o raio globular. Contudo, o ectoplasma é um pressentimento do futuro, correspondendo àquele processo de desmaterialização da matéria do qual já falamos. A matéria química ectoplasmática corresponde a uma avançada desmobilização dos sistemas atômicos em movimentos vorticosos na direção dos pesos atômicos máximos ao longo da escala dos elementos. O fósforo, peso atômico 31, corpo sucedâneo e aceito apenas em doses moderadas no círculo da vida orgânica, é tomado, já num avançado movimento vorticoso, como corpo fundamental do ectoplasma, ao lado do hidrogênio de peso 1, carbono de peso 12, nitrogênio de peso 14 e oxigênio de peso 16. A plástica da matéria orgânica, por obra do psiquismo central diretor, torna-se cada vez mais imediata e evidente. Tudo isso vos explica a estrutura falha de muitas materializações espíritas, que suprem a formação incompleta de algumas partes por meio de massas uniformes de substância ectoplasmática com aparência de panos ou véus. Tudo revela a tentativa, o esforço e a imperfeição inerentes ao que é novo. Isso vos faz compreender como o desenvolvimento do organismo até a forma adulta possa ser nada mais do que uma construção ideoplástica, realizada pelo psiquismo central através dos velhos e seguros caminhos tradicionais percorridos pela evolução. A rede de fatos e concomitâncias restringe-se cada vez mais em torno deste inegável psiquismo. Só ele vos dá a chave do fenômeno da hereditariedade, que permanece inexplicável ao ser considerado apenas em seu aspecto orgânico, como faz a ciência. Tal fenômeno, para ser compreendido, tem que ser completado com o conceito de uma hereditariedade psíquica. Como podem os órgãos, sujeitos a uma contínua renovação até um final e definitivo desfazimento, conservar indefinidamente características estruturais e transmitir aptidões pré-natais a outros organismos? As registrações no instinto, sobretudo aquelas mais importantes, ocorrem depois do período juvenil da reprodução, no indivíduo adulto, e por vezes justamente na velhice, período de máxima maturidade psíquica.
Como poderiam, numa natureza tão previdente e econômica, ser perdidas justamente as melhores ocasiões? Não está tudo isto indicando que, além dos caminhos orgânicos da reprodução, a hereditariedade segue também outros, dados sobretudo pelas vias psíquicas, através das quais o produto recolhido é confiado à sobrevivência do princípio espiritual? Já não vimos que esse é o vínculo que liga, numa única explicação, todos os fenômenos do instinto, da consciência e da evolução psíquica? O que mais, senão o espírito imortal, pode manter o fio condutor que, através do contínuo nascimento e morte das formas, dirige o desenvolvimento da evolução? Que outro princípio diretor, senão esse, saberia atingir as superiores construções da ética? Esse conceito de hereditariedade psíquica conduz à inevitável conclusão, já agora preparada por muitos fatos para poder ser negada, da sobrevivência de um princípio psíquico depois da morte no homem e, de uma forma diferente, nos seres inferiores, que, embora irmãos menores, não foram deserdados pela justiça divina dos direitos da sobrevivência. Se já foi demonstrado que o psiquismo é parte integrante dos fenômenos biológicos, não só como princípio ao qual são confiados os últimos produtos da vida e a continuidade do transformismo evolutivo, mas também como unidade diretora de todas as suas sucessivas formas, então é óbvio admitir que esse psiquismo, assim como sobrevive à morte orgânica, também deve pré-existir ao nascimento. Esse equilíbrio de momentos contrários é necessário na harmonia de todos os fenômenos. Na indestrutibilidade da substância, já demonstrada em todos os campos, tudo é continuação e retorno cíclico. O universo não pode ser arrítmico em nenhum ponto e em nenhum momento. Resulta, pois, absurdo o conceito de uma divindade submetida à dependência de dois seres, cuja união ela deva aguardar para ser obrigada então, quando eles quiserem, a realizar o trabalho da criação de uma alma. Não se pode conceder à criatura tal poder de decisão. Quão imenso acúmulo de unidades espirituais isto acarretaria no ilimitado tempo ao longo da vida, onde se completaria o ciclo e se restabeleceria o equilíbrio. A própria hereditariedade vos oferece fenômenos que, de outro modo, permanecem inexplicáveis. Sem este conceito de continuidade psíquica, tudo se torna incompreensível e ilógico. Com ele, tudo fica claro, justo e natural. Por vezes, os filhos superam os pais, sendo que os gênios nascem quase sempre de ancestrais medíocres. Como poderia o mais ser gerado a partir do menos? Os caracteres determinantes da personalidade exorbitam de qualquer hereditariedade, à qual, como verificais, estão confiadas mais as afinidades orgânicas do que as psíquicas. Já vimos também que, sem tal continuidade, a gênese do psiquismo, assim como a formação do instinto e da consciência, permanecem problemas insolúveis. Qual a razão para essas profundas desigualdades, inatas e indestrutíveis, nas qualidades próprias do indivíduo, indelevelmente estampadas em sua face psíquica interior? Não vos revelam elas todo um caminho percorrido,
Um passado vivido que não se pode anular nem calar e que ressurge gritando no ser, tal como fui, sou. De tudo isso depende um destino de alegria ou de dor, que demonstra um direito ou uma condenação. Uma criação nova, a partir do nada, teria de formar, por justiça divina, almas e destinos iguais. Não deixais que tantas condenações dolorosas, permitidas por Deus conforme a justiça, pois desejadas pelo ser livre e responsável, recaiam sobre a divindade como acusação de injustiça ou de inconsciência. Quantos absurdos éticos diante de uma alma à qual se deveria, ao invés, ensinar a subir moralmente. Não estabeleçais para o homem uma exceção na lei cíclica que rege todos os fenômenos. Um rio não pode ser gerado sem uma fonte, a qual, se não fosse sempre realimentada pelo mar, através da evaporação e das chuvas, não teria água suficiente para formar o perene caudal. Não crieis desproporções entre o átimo, que é a vossa vida, e uma eternidade de consequências. Sabeis acaso o que é uma eternidade? Uma tão descomunal desproporção entre causa e efeito é absurda, inconcebível. Só não pode morrer o que não nasceu, só pode sobreviver na eternidade o que não teve princípio. Se admitirdes um ponto de partida, tereis de aceitar um equivalente ponto de chegada. Se a alma nasce com o corpo, tem que morrer com o corpo, e nesse caso, a lógica vos leva ao mais desesperador materialismo. Não acrediteis, como tantas vezes fazeis em vossas ilusões, que na eternidade da divina justiça, prêmio ou castigo, alegria ou dor, possam ser usurpados, como é de costume em vosso mundo. Tudo obedece a uma lei fatal de causalidade, uma lei íntima, invisível e inviolável, contra a qual nada podem a astúcia e a prepotência. Trata-se de lei matemática, dada por um exato cálculo de forças. Não há qualquer possibilidade de violação em tão férrea engrenagem de fenômenos. Ninguém escapa às consequências de suas ações. Todo bem ou mal que o ser pratica, ele o pratica a si mesmo. A hereditariedade psíquica pré-existe à hereditariedade orgânica e a dirige, resumindo todas as vossas obras e determinando vosso destino. Deus é sempre justo, não podeis culpar ninguém. Seja qual for o caso, é absurdo amaldiçoar. A cada instante é feito o balanço exato entre o dever e o haver, determinando-se culpas e méritos, castigos e alegrias. A dor é sempre uma bênção de Deus, porque mesmo quando não constitui resgate, purificação ou pagamento de débito, sempre constrói, acumulando crédito. Essa é a lei da vida, lei oculta e intangível, mas sempre presente e sábia. Caem, assim, as barreiras e as defesas que ergueis em favor da injustiça. A justiça é a lei profunda que vos acompanha e sempre vos encontra na eternidade. Quantos dramas nestas palavras! Acima do parentesco de corpos, há um parentesco mais profundo com o vosso passado e com as vossas obras, que ressurgem ao redor de vós e vos assediam, erguendo-vos ou abatendo-vos. Sois exatamente como vos construís. As armas que possuís,
embora vos pareçam concedidas pela natureza, vós as fabricastes para vós mesmos. Com elas enfrentais a vida e com elas tereis de vencer. Movimentastes as causas que agora agem dentro e fora de vós. Assim como o presente é filho do passado, o futuro também é filho do presente. Não culpeis ninguém. A gênese de uma vida não pode ser o efeito do egoísmo de dois seres que agem em dano de um terceiro, impedido de não se submeter. Como podeis acreditar que uma vida de alegria ou de dor, da qual dependeria também o estabelecimento de um estado definitivo por toda a eternidade, fosse deixada à mercê de um ato acidental, realizado sem qualquer consciência de suas consequências? Num organismo universal, em que tudo é tão exata e justamente determinado e previsto, como poderia um fato tão substancial, como são a vida e a dor de um homem, ser abandonado assim, fora da lei, no momento decisivo de sua gênese, a qual implicará tão colossais efeitos? Não vedes o quão absurdo é esse conceito? Como podeis crer que na imensa ordem soberana possa haver lugar para a loucura e a maldição, para a inconsciência e a usurpação, e que as causas da dor possam ser semeadas assim ao acaso por irresponsáveis? Não sentis que acima de qualquer vínculo e afinidade, vossa personalidade grita eu? A hereditariedade é acima de tudo psíquica, mas é também individual, sendo desejada e preparada por vós mesmos. A hereditariedade fisiológica é secundária, porque depende da hereditariedade psíquica, razão pela qual tem consequências limitadas, inerentes ao organismo físico, que constitui para vós apenas o veículo da viagem terrena e que amanhã abandonareis. O parentesco familiar é um parentesco orgânico, definido por formas e por tipos. É nesse vaso que vosso espírito desceu, mas não por acaso, e sim por lei de afinidade. A fusão é completa, numa unidade que, mesmo conservando os caracteres da raça e da família, muitas vezes os transcende inconfundivelmente como personalidade psíquica. É daí que provém não só as diversas semelhanças, mas também as inúmeras diferenças. Os genitores vos dão o germe da vida física, cujo desenvolvimento, paralelamente ao da vida psíquica, que desce do céu e lhes é confiada, eles são incumbidos de proteger. Respeitai e amai esse grande trabalho. Nas horas frágeis da juventude, vossa alma eterna está nas mãos deles. Vós, progenitores, por sua vez, deveis tremer ao refletir que sois escolhidos como colaboradores no trabalho divino da construção de almas. A vida psíquica, embora não seja filha direta dos pais, tem parentesco com eles pelas vias da afinidade, que chama e atrai o espírito para um determinado ambiente. Nada é confiado ao acaso. Muitas vezes a própria alma escolhe o lugar e o tempo, prevendo as provas que deve vencer. Porém, quando ainda não atingiu essa consciência e, portanto, não sabe como agir livremente por si mesma, então a alma, automaticamente, pelo seu próprio peso específico, resultante do seu grau de destilação espiritual, da natureza do tipo que a constitui e das suas atrações e repulsões pelas coisas da terra, é conduzida,
tal como sucede com todo o universo, desde átomos até estrelas, para um espontâneo equilíbrio de forças, ficando no seu próprio ambiente, o único no qual ela pode viver e trabalhar. Final do capítulo 73.